Nesse vídeo, você vai aprender a melhorar o seu produto e o seu serviço em 10 dias. Isso mesmo. Em apenas 10 dias, se você seguir o passo a passo que eu vou te falar aqui agora, você vai de fato conseguir melhorar o seu produto e o seu serviço, alcançando alta qualidade na sua instituição, alcançando maior faturamento e, é claro, alcançando a satisfação do cliente. Cliente que compra uma vez e que está satisfeito, ele retorna para comprar novamente, certo? Isso vale para qualquer nicho de negócio. A gente vai falar um pouquinho sobre a ISO 19011, que é a ISO que fala da gestão de auditorias, certo? E é importante você ter o entendimento de que a auditoria interna de auditorias, né, gestão de auditorias, existem três tipos de auditorias. Existe a auditoria de primeira parte, que é a auditoria interna de processos, que é aquela em que você forma um time de auditores na sua instituição e você vai, então, auditar os processos da sua unidade. A auditoria de segunda parte, que é a auditoria em que você sai e vai auditar os seus fornecedores, né, que fazem fornecimento para você, e a auditoria de terceira parte, que são as auditorias de fiscalizações, de acreditações. O que eu vou focar aqui está muito voltado, né? Eu vou dar exemplos mais da área da saúde, mas é para qualquer nicho de negócio. Qualquer nicho de negócio. Antes de eu começar a falar um pouquinho de como que é feito uma auditoria interna de processos, eu gostaria de pedir para que você já se inscrevesse no nosso canal e já desse um like para que você possa me ajudar, já que eu vou te ajudar aqui agora no passo a passo de como realizar uma auditoria e como se tornar um auditor interno. Isso tudo em apenas 10 dias, exatamente. É isso que nós trazemos para você. Nós temos um e-book interessantíssimo que traz toda essa metodologia, que eu vou compartilhar e já vou explicando para você um pouquinho do e-book, né? E aí a gente consegue passar esse passo a passo para você. Mas o interessante é que a ISO é da Sociedade Internacional de Padronização, onde ela traz normativas que padronizam e geralmente indústrias, instituições, negócios procuram padronizar os seus processos. E ela traz essa norma junto com a Associação Brasileira de Normas Técnicas para que a gente possa se adequar e tentar entregar qualidade, identificando não conformidades e tratando-as. Então, isso que é importante. Vamos pensar aqui um pouquinho. Você tem Vou pensar na área da saúde. Você precisa identificar, né, dar uma alta hospitalar para o paciente que está internado na sua clínica, mas você não consegue dar alta no tempo esperado. Você excede esse tempo, né? O que era para ele ficar 6 dias, ele está ficando 8. E com a auditoria, com essa ferramenta aqui, você vai identificar que existem não conformidades. E melhorando e tratando essas não conformidades, você pode alcançar, né, o objetivo que é dar a alta em 6 dias. Ou seja, isso aqui eu estou trazendo exemplo da área da saúde. Exemplo, numa área de indústria. Você tem uma área de um automóvel, né, automobilística, em que você vai fazer a auditoria, né, você não faz a auditoria interna de processos. Automaticamente, os seus carros estão dando muito problema no câimbro. E quando você vai fazer a auditoria interna, você identifica não conformidades na montagem ou na calibração da máquina, porque pode ser feito, né, de forma automática, e você identifica, trata e melhora. E você identifica isso como? Na auditoria. Existem duas formas de você identificar não conformidades. A primeira é quando a pessoa entra dentro de um formulário e notifica essas não conformidades para você. E a segunda é aonde você sai da sua casinha, um time sai e vai buscar essas não conformidades para tratar e melhorar. Não no intuito de punir o setor, muito pelo contrário, no intuito de melhorar os processos para alcançar a satisfação do cliente, que automaticamente melhora o seu faturamento e automaticamente melhora a saúde e a sustentabilidade da instituição. Muitos negligenciam esse processo, porém não é um processo de ser negligenciado, tá? Isso é muito importante. Tratar as não conformidades identificadas na auditoria interna, tá bom? A gente vai falar da auditoria interna de processos, que é a auditoria de primeira parte, tá bom? Eu vou compartilhar aqui agora com vocês o nosso e-book que traz um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com você. Então, você já está vendo aqui a capinha do nosso e-book. Aprenda a realizar uma auditoria interna de processos em 10 dias. Esse e-book, eu vou deixar ele aqui para você. Para você.
gratuitamente na nossa legenda. Eu vou deixar o link para você baixar esse e-book, certo? Você vai ter o passo a passo que em 10 dias você consegue implantar a auditoria interna de processo, certo? Aqui, né, tem aqui um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou o Henrique, biomédico, tá? Eu acho interessante ficar falando aqui que vocês vão ter o e-book, mas aqui explica um pouquinho o que é uma auditoria interna de processo, né? E fala que é uma avaliação sistêmica e documentada feita pela própria organização. Aqui traz um pouquinho, conheço os tipos de auditoria, né? Que é a auditoria de primeira parte, que é a que a gente vai explicar aqui. Tem a auditoria de segunda parte, que é quando você audita os fornecedores ou prestadores de serviço. E a de terceira parte, que é sobre a certificação e fiscalização. E aqui é o que eu vou explicar para vocês. Tem mais conteúdo aqui bem bacana no nosso e-book, eu não vou passar ele todo, mas aqui traz um pouquinho sobre as etapas por etapa de como realizar uma auditoria interna de processo. Aqui você tem a primeira coisa, principalmente quando você traz a ISO, é o planejamento. E o planejamento, ele é a primeira parte. Você planeja. E o que é esse planejamento? Você tem que definir o objetivo dessa auditoria, o escopo, quais são os critérios e frequências, de quanto em quanto tempo será feita a auditorias e as metas de conformidade que você quer atingir. Esse plano anual de auditorias, ele tem que estar casado com o seu planejamento estratégico, seu planejamento financeiro, seu planejamento do seu produto. Por quê? Porque você tem que abranger todos esses processos para melhorar o seu produto e o seu serviço. Depois que você tem um planejamento, você tem a segunda fase, que é a formação e capacitação dos auditores, onde você vai treinar os seus auditores, né? Você vai treinar o seu time, você vai fazer a escolha do seu time de auditores, né? E aí vai um grande insight. Tenta não ser só gestores. Escolha pessoas, porque às vezes você tem talentos escondidos na sua organização. Pessoas que estão na operação e que têm visões estratégicas. Então tragam essas pessoas para seu time de auditores. E aí você vai treinar ele, capacitar ele, né? Com foco na ISO 1911. Então siga uma referência, capacite ele, ensine ele qual que é o papel da auditoria e do auditor, ensine ele o que são processos e realize simulações práticas. Simulações. Depois nós vamos para a preparação da auditoria, que é uma fase que define, né? Quem vai ser o auditor líder, que elabora os checklists com base nos processos e POPs, que faz o agendamento da auditoria, que comunica o setor envolvido, que reúna os documentos e registros da referência. E aqui vai um detalhe muito importante: existe uma diferença muito grande entre fiscalização e auditoria. A auditoria tem um dia, uma data e um horário para que você possa fazer a auditoria. Fiscalização não. Cheguei lá agora e vou fazer uma fiscalização baseada nessas normas. Automaticamente, né, você vai elaborar aqui. Opa, perdão. Você vai preparar, vai lá, vai falar, vai ter cronograma de auditoria, tem tudo isso no nosso treinamento, mas é importante que você entenda que tem que ter uma preparação. Em seguida, você tem que ter uma execução. E essa execução é realizar uma reunião de abertura, aplicar os checklists, que são as RAGs, e automaticamente começar a entrevistar e coletar evidências. Isso aqui é extremamente importante. Você vai registrar as não conformidades e automaticamente definir um relatório, que esse relatório já vem para a quinta fase. Esse relatório de encerramento é onde você elabora um relatório com achados e classificações, faz uma reunião de encerramento identificando os pontos de melhoria daquela auditoria. Você vai construir indicadores para que as pessoas entendam o quanto que ela está de conforme, não conforme, e você vai entregar esse relatório para o gestor, que automaticamente ele vai fazer um acompanhamento e melhoria. Ele vai fazer ações de melhoria, e depois nós vamos avaliar as ações para ver a sua eficácia. Depois você vai desdobrar os resultados com a equipe operacional, vai atualizar processos de documentos e treinamentos, né, conforme o necessário. E é claro, você vai ter aí a melhoria dos seus processos. Mas sabe o que acontece muito? É a negligência na melhoria baseada nas auditorias. Muitas das vezes, você confia num time, você contrata uma auditoria externa que vai te sinalizar o que a auditoria interna te sinalizou. Você vai ter um custo, um gasto muito grande. Ou seja, por quê? Porque simplesmente você não leu o relatório da sua auditoria interna, do seu time. Sabe? Você precisa confiar no seu time. Se ele está trazendo essas não conformidades, essas oportunidades de melhoria, trate-as e faça essas ações para que melhore o seu processo. E aí, aqui também no nosso e-book fala um pouquinho sobre como se tornar um auditor interno,
princípios de uma auditoria interna. Eu não detalhei muito, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Qual o perfil de um auditor interno? Problemas mais enfrentados em uma auditoria interna. Quer resolver os problemas, já começar com 90% das dificuldades resolvidas. Nós trazemos isso daqui para você. Trazemos aqui algumas soluções que a Quality traz. Nós temos o nosso curso, né, de como realizar uma auditoria, nossa consultoria, nosso programa de desenvolvimento de auditores internos. Nós treinamos os seus auditores internos e preparamos eles. E temos aqui as nossas redes sociais, bem como as referências bibliográficas de onde nós tiramos as informações do e-book. Bom, isso que eu queria trazer para vocês. Você consegue melhorar o seu produto e o seu serviço com auditorias internas de processos. Isso para qualquer nicho de negócios. E melhorando isso, você melhora a satisfação do seu cliente, você atinge um faturamento maior e automaticamente, né, você tem qualidade e referência no seu produto e no seu serviço. E isso para qualquer negócio. Eu vou deixar aqui esse e-book para você de presente. Eu vou te dar esse presente para que você. Mas antes eu queria muito que você se inscrevesse no nosso canal e desse um like e compartilhasse o nosso vídeo com as pessoas que precisam fazer uma auditoria interna, certo? E vou deixar também o link dos nossos cursos, né, das nossas redes sociais para que vocês possam acessar. Lá no e-book tem isso, mas eu vou deixar aqui também para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo vídeo.